quê? Hoje vamos falar sobre o obstetra, essa especialidade médica. Afinal, hoje é comemorado o Dia Nacional do Obstetra. No Brasil se comemora no dia 12 de abril, o Dia do Obstetra. E é bom a gente sempre trazer aqui no Mariana Fala Sério um assunto de saúde também, né? A gente traz assuntos de diversas áreas, de cultura, variedades, até gastronomia já teve aqui, né, Cris? Tanta coisa. E hoje o assunto é saúde. Eu deixei aí a manhã toda aberta para vocês fazerem seus comentários, tirarem suas dúvidas, mesmo que seja aquela dúvida que você acha assim, eu não vou fazer essa pergunta. Essa pergunta, eu tenho vergonha. Não, aqui não é para ter vergonha, não. É para a gente falar sério, tirar as dúvidas que tem, aproveitar que hoje tem um especialista aqui, Pepe. Opa! Vamos fazer bastante pergunta para ele, então. Vamos fazer bastante pergunta. E o especialista que está aqui comigo hoje é o Dr. Marcos Takemura. Primeiro, parabéns pelo seu dia, Dr. Marcos. Obrigado, Mariana. Em nome da especialidade, em nome da comunidade gineco-obstétrica, nossos agradecimentos aí pelo reconhecimento. Um abraço para todos os obstetras que estão nos ouvindo, né? Hoje é dia, se você vai tem uma consulta com o seu ginecologista ou seu obstetra, né? Então já dá um abraço neles, aproveita para dar os parabéns. E graças a Deus que existem médicos para nos atender, né? Essa especialidade, porque eu fico imaginando, ainda bem que eu sou da comunicação, sou artista, porque eu jamais me imaginaria nessa função. E eu sou assim, ó, a admiradora profunda dessa área. Tenho um primo na família que se formou médico, que é o Thiago. Eu falo, gente, eu jamais imaginaria, né? Que é a coisa do talento, é a coisa que a gente nasce, às vezes, né? A medicina eu acho que é um pouco assim, né? Eu lembro o Thiaguinho, desde criança, queria ser médico. Com o doutor foi assim também? Mais ou menos, mais ou menos. Tem que ter vocação também, né? Não é só ter a formação, tem que ter a vocação, tem que ter o forte desejo de fazer o bem e de querer ajudar todo mundo, né? Esse é o propósito Começamos principal. Por aí, sempre por aí. Sempre e quando que você resolveu estudar isso? Eu era muito pequeno ainda, eu tenho uma irmã que tem uma síndrome de Down, e naquela ocasião eu presenciava diariamente crises de complicações pulmonares por causa de uma doença cardíaca. E meus pais são médicos também, né? Meu pai é falecido, minha mãe é médica, pediatra. E nós fomos parar em São Paulo, no Instituto do Coração. Foi a primeira vez que eu entrei num hospital de grande porte, que até então só entrava em maternidade, né? Lá despertei, né? Despertei a vocação. Que legal. Bom, algumas perguntas, né, que a gente tem aqui. Primeira delas, eu acho que a gente falar a pergunta básica aqui, né, doutor? O que é essa especialidade? O que trata um obstetra? O obstetra é um médico, é uma área de saúde, porque hoje não é uma exclusividade do médico, né? Existem hoje enfermeiras que também fazem o atendimento a gestantes, né? Então, a obstetrícia é a área da saúde, vamos falar de uma maneira mais ampla, que trata, então, da gestação normal, de suas intercorrências, de suas complicações e de toda a assistência que deve ser prestada, né, a essa gestante para que ela possa desenvolver todo o processo gestacional com bastante segurança. Certo. E eu estava aqui nas minhas pesquisas, eu vi que a origem da palavra obstetra vem do latim obstare, que significa ficar ao lado. Isso. E isso me chamou a atenção, achei bonito isso, porque na verdade é isso que o obstetra faz, né? Ele fica o tempo todo ao lado da gestante, é isso, né? Exatamente. Desde o início até ela ganhar o neném. Existe uma segunda interpretação para a palavra, que é aquele que espera. Aquele que espera junto com a mamãe, então. A mamãe espera, mas alguém mais espera, né? Geralmente é a pessoa que faz a obstetrícia. Espera, né? Junto com a família, né? Porque todo mundo à espera desse neném que está chegando. Então, gente, aprendemos uma coisa, que o obstetra, ele cuida da gestante.
tuti, né, da mamãe. Então, assim, só para você que está acompanhando pelo rádio, você pode mandar sua dúvida, você que está pensando em engravidar, você que está grávida, enfim, você que tem qualquer dúvida, nós temos aí com o Dr. Marcos Takimura. Você pode mandar pelo WhatsApp, o Cris está ali de olho nas mensagens que estão chegando. O zap da Banda B é o 98407 0550, 98407 0550. Também pode ligar aqui, a Paty está atendendo você no 3240 7500, 3240-7500, e também nas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, Portal Banda B, Rádio Banda B e Mariana Martins Fala Sério. Pode mandar seu comentário pelo Facebook também e pelo Instagram, @Rádio Banda B, @Mariana Martins Fala Sério. O pessoal já está entrando aqui, já está acompanhando esse bate-papo super legal. Hoje vamos falar realmente sério, né, Pepe? Com certeza. Uma pergunta que todo mundo faz, inclusive é uma dúvida que eu tenho. Qual que é a diferença do ginecologista e do obstetra? Todo ginecologista é obstetra? Não? Como é que é essa história? A formação, ela tem uma tendência de ser geral, né? Nós fazemos a Faculdade de Medicina 6 anos e nós fazemos mais 3 anos de formação especializada em ginecologia e obstetrícia. São duas especialidades diferentes. No Conselho Federal de Medicina, elas têm registros diferentes. A ginecologia lida com as doenças da mulher, da mulher não gestante. Né? E a obstetrícia cuida, então, da gestação, do todo o ciclo gravídico puerperal, puerpério pós-parto, né? Então, das intercorrências da mulher nesse ciclo. E a maioria dos ginecologistas tem essa especialidade também ou não? A maioria, praticamente todos. Praticamente todos. Claro que depois, né, de algum tempo de experiência profissional, alguns optam por ser apenas obstetras, alguns optam por ser apenas ginecologistas, e existem os que são como eu, né, que fazem as duas especialidades. Mas no caso aí da mulher que está pensando em engravidar, né, tem lá o seu ginecologista, ele não é obstetra. Não precisa se preocupar, porque se ele precisar, ele vai encaminhar para um obstetra. Isso vai indicar um obstetra. Sim. Nós é normal isso. Nós sempre temos uma rede, né, uma rede networking, que um encaminha para o outro, para profissionais competentes e da nossa confiança. Não precisa saber tudo, mas tem que saber o básico e reconhecer o que é grave. Né? Sim, até para saber encaminhar, né, doutor? Exato. Para você não encaminhar situações assim, não tão graves, né, com uma certa urgência muitas vezes, né, e você gera muitas vezes com uma informação incorreta até um certo nível de estresse, né, em quem aguarda, né, não necessariamente numa gestante, né, que aguarda, mas às vezes está numa mulher que tem algum exame alterado, né? Então, nós temos uma função, o gineco-obstetra generalista, essa é o que eu vim defender hoje, né? Gineco-obstetra generalista. O generalista, né? O clínico geral da mulher. Sim. Esse é a nossa missão básica, né? Olhar para o todo, né? Porque às vezes a mulher, ela mexe muito com o emocional, né, doutor? Sem dúvida. A mulher é muito emocional. Muito, né? É muito hormônio, né, doutor? É muito hormônio. Da onde vem tanto hormônio, gente? E o ginecologista não pode ser tão tecnicista. Ele tem que lembrar que a mulher também tem muito sentimento, né? E o bom ginecologista é aquele que vê o todo. Vê a parte técnica e vê o sentimento. Tem as obstetras mulheres também, as doutoras, né? Nesse caso, né, é mais difícil para o homem compreender todo esse processo? Vocês estudam muito também, né, doutor? A gente estuda, a gente lê bastante, né? Claro que a gente não tem a mesma visão que uma mulher gineco-obstetra, né? Mas a gente percebe a bagagem de experiência que a gente tem ao longo da carreira, ao longo do tempo, nos traz muitas vezes essa capacidade de perceber além do que uma pessoa, digamos assim, leiga percebe, ou até um médico que não mexe com mulheres percebe, né? Então a gente cria uma certa sensibilidade ao longo do tempo. Eu acho tão bonita a profissão de vocês, principalmente dos homens, né? O meu ginecologista, o Dr. Gleden, é um querido, um beijo, Dr. Gleden, que é obstetra também, né? Um grande abraço para o Gleden, parabéns, que é nosso você colega. conhece o Dr. Gleden, né?
E assim, eu vejo esse brilho no olhar dele quando a gente vai na consulta. Como ele ama a profissão, como ele ama as mulheres, sabe? O cuidado que tem, como vibra, né? De saber, às vezes, que você tem uma intenção de engravidar, assim, já brilha o olhinho. Nossa. Ai, que legal. Então, assim, existe um carinho especial, né? Por essa área, assim. Sim, e para pelas fazer mulheres. a obstetrícia em particular, você tem que curtir muito, né, essa área, porque não é uma área muito fácil, né? A gente tem uma série de intercorrências ao longo da semana, ao longo do mês, né? E não tem hora para acontecer, né? Um parto, por exemplo. Quantos partos o doutor já realizou? Você já tem perdi aí? a conta. Diz que Já depois, perdeu a depois conta? de uns 3.000 você não conta mais, né? Caramba! E tem algum momento, assim, dessa história, desses 3.000 aí, que te marcou profundamente na sua carreira? Tem uma situação, foi acho que uns 4 anos depois que eu já estava no mercado de trabalho, eu já era funcionário do Estado e trabalhava numa maternidade de um pequeno hospital que estava começando a se desenvolver. Hoje chama-se a logomarca que eu estou vestindo, que é o Hospital do Trabalhador. Hospital né? do Trabalhador. Que hoje é uma potência em termos de assistência no Paraná e no Brasil, né? E eu me lembro de uma gestante que eu atendi, era um final de tarde. Eu sempre comento, claro, não cito nomes pela confidencialidade, né? Mas eu me lembro dessa gestante até hoje. Ela chegou muito tranquila, sentindo um pouco de dor. Nós atendemos, né? Era uns 7 horas, quase 7 horas da noite, quase a hora de troca de plantão. E identificamos uma situação de risco para o neném. Né? Imediatamente a gente indicou a interrupção. A gente acabou saindo quase 8h30, 9 horas do plantão. Não tem como se afetar emocionalmente, né, doutor? Fiquei muito chateado, mas assim, a gente fez o que tinha que ser feito, né? Sim. E 2 anos depois, eu continuava no mesmo dia de plantão, ainda não tinha mudado ainda meu rumo, né? E voltou a mesma paciente. Ela falou assim, doutor, fiz questão de voltar no mesmo dia, só não vim no mesmo horário porque eu sei que o senhor troca plantão em 7h30, né? Ela veio bem cedinho. E eu vim porque eu queria que o senhor fizesse o meu parto. Ai, tô tudo arrepiada, gente, eu me arrepio com essas histórias. E, logicamente, a gente identificou novamente um problema, né? Um problema não relacionado ao neném, um problema relacionado à via de parto e acabamos, né, realizando uma cesariana. Eu sei que hoje não está mais na moda a cesariana, mas essa era uma situação que tinha indicação obstétrica de fazer cesariana. Sim. E nasceu. E nasceu. E o neném está vivo, hoje deve saúde. ter aqui uns 15 anos de idade, talvez, mais. Que lindo. Talvez muito mais ainda. Eu não sei, não lembro muito bem assim, os detalhes do parto, mas a gente vê, né, assim, quando você atende com atenção, você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Com amor, não né? dá confusão. Sim, não dá confusão, fazendo com amor e querendo que dê isso. tudo certo, né? E essa questão do nascimento prematuro, né? Hoje Sim. a gente aqui em Curitiba, a gente está preparado para esse tipo de caso? Eu diria que Curitiba hoje, olha que eu já andei bastante pelo país, conhecendo sistemas, redes de assistência à saúde, né? Eu trabalho numa hoje, que é a Rede Mãe Paranaense, que é do estado inteiro, né? Mas eu diria que Curitiba talvez seja uma das cidades onde é mais seguro se nascer. Olha, gente! Em primeiro lugar pela rede de atendimento a gestantes, né? Que é o programa Mãe Curitibana, que já existe. Quanto tempo tem esse programa? Já tenho aqui uns 20 anos, né? E funciona muito bem? Ele é um programa premiado, já foi premiado no exterior, no Canadá, né? Pela eficiência, pela eficiência no cuidado que ele tem. Mas ele serve hoje de inspiração e os materiais científicos desse programa servem de base para diversos outros programas serem criados. Foi assim que foi com a Mãe Paranaense também, que se baseou no próprio Mãe Curitibana. Né? Foi o programa pioneiro de assistência gestante. Então, olha só, não sei se dá tempo de falar a história do programa. Sim, antes do programa Mãe Curitibana, que é um programa completo de assistência pré-natal, local para essa gestante poder ter o seu parto de forma segura, né? Em hospitais adequados à sua complexidade. Antes disso existia o que nós chamávamos de
É porque daí tem daí uma competição ali com outros tipos de cirurgia, né? Eram, assim, várias maternidades, tinha muito mais maternidade, só são 6 em Curitiba, né? No município de Curitiba, né? E as pacientes iam. Sim. Né? Se chegasse, por exemplo, no hospital de clínicas, tivesse vaga, internava. Se não tivesse vaga, olha, infelizmente você não vai poder ir, eu te aconselho para o hospital evangélico. É como se fosse qualquer outra doença, alguma coisa que você tem que ter atendimento. Exato. Né? Então não existia o referenciamento, a gestante não estava vinculada a um hospital. Certo. Ela estava vinculada a uma rede de assistência muito precária e ela tinha que achar uma vaga. E daí entrou a Rede Mãe Paranaense. Mãe Curitibana. Mãe Curitibana. O programa Mãe Curitibana. O programa Mãe Curitibana, além de instituir melhoria na qualidade da assistência pré-natal, condutas padronizadas. Isso nos postos de saúde? Em postos de saúde e em hospitais. Ele vinculou a gestante a uma determinada maternidade. Sim. Por exemplo, a Pra gestante faz garantir pré-natal. a vaga e tudo. Faz pré-natal na unidade de saúde X, Certo. ela vai ter nenê no hospital Z, que Já é o mais próximo de casa. Ai, que bênção, que maravilhoso. Então ela não precisa peregrinar. Vamos supor que não tem vaga nesse hospital Z. Ela vai ser atendida do mesmo jeito, porque a vaga é 0. E hoje o atendimento, como é que está esse atendimento, a porcentagem? Todas as gestantes que procuram a rede municipal de saúde estão sendo atendidas, têm o seu parto? Todas são atendidas e 100% são referenciadas. Eu diria que o sistema público hoje ele é mais eficiente que o próprio sistema privado. Nossa, que coisa linda, hein? Tá aí, gente, tá vendo notícia boa, né? Não tem só notícia ruim, né? Que a gente tá tão acostumado só com notícia ruim, né, doutor Marcos? Então aqui, ó, tá chegando umas perguntinhas, inclusive, Cris, você fica atento que a Cláudia Santos disse que mandou um WhatsApp aí pra gente atender a pergunta dela. A Jo Ferreira, doutor, parabéns pelo seu dia. Gostaria de saber, com a tecnologia tão avançada hoje em dia, até que idade a mulher pode ter filhos, mesmo que não seja por método normal? Tem certos países hoje que tem mulher menopausada na faixa de 50, 60 anos engravidando. A tecnologia já chegou a esse nível de medidas hormonais, né, hormônios que são administrados que permitem... Ela gestando mesmo. Ela gestando. Claro que não vai ser um filho gerado pelos seus ovários, né? Certo? Vai ser um embrião, um ser, né, que foi desenvolvido num laboratório e foi implantado, né? Mas hoje o que nós comentamos assim, você pode ter filhos enquanto você for fértil por via natural. Quando você fica, até que idade a mulher tem fertilidade, tá? Nós sabemos que em média, tá, até por volta de 45 a 50 anos. Sim, a gente viu Ivete Sangalo. A Ivete está com 40 e poucos anos e teve gêmeos, né? Então é só estar bem de saúde também, Exato. Né, doutor? Não, o que acontece? O que acontece ao longo do tempo? As mulheres vão desenvolvendo doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças reumáticas, tá? Então são doenças que podem eventualmente complicar uma gravidez, né? Mas a mulher pode engravidar enquanto estiver produzindo células férteis por via natural. Então eu que tenho 35 anos, vou poder ter meu bebezinho. Vai poder ter seu bebezinho, mas não fica demorando muito, não. O que eu quero, o doutor Cléber fala a mesma coisa, Mariana, não demora muito, mas meu Deus, eu preciso do meu príncipe para me dar esse bebê. Mas eu quero muito sim. Aqui a Célia, ela está dizendo, doutor, quem teve gravidez tubária, pode um dia ter uma gravidez normal? Ela diz que tem pressão alta, já teve 2 abortos espontâneos. Sim, ela pode ter uma gestação, tá? Mas pelo fato de ser hipertensa, ela deve tomar medicamentos, né? Ela é considerada gestante hipertensa como uma gestante de risco. Certo, né? Mas tem como ir com acompanhamento, tratando, dá tudo certo. Isso. Claro que o fato de ter tido 2 abortos não são critérios suficientes para ser considerada como uma gestante de risco. Nós consideramos gestante de risco a partir de 3 abortos e alguns exames de anticorpos, né? A gente chama de síndrome antifosfolípide, né? Que é uma doença que pode causar abortos de repetição, pode causar problemas durante o pré-natal. Então essas são as situações em que a gente identifica o problema e a gente já intervém.
né? Entendi. Por meio de diversos tipos de tratamentos, né? Aí cada caso é um caso, mas que permite um desenvolvimento próximo do normal e muita segurança durante o pré-natal, né? Certo. O aborto espontâneo, ele tem alguma relação com o histórico familiar? Pois minha mãe já abortou, teve alguns abortos, eu tenho risco de ter também ou não? Quando existem doenças de cunho hereditário, tá? Eu vou citar um exemplo, uma trombofilia hereditária, uma doença que a mulher tem uma tendência de coagular o sangue, né? Em determinadas situações que são hipercoaguláveis, né? A gravidez é uma delas. Ah, entendi. Tá? O uso de pílula anticoncepcional, por exemplo, né? Então essas mulheres chamadas trombofílicas hereditárias, elas com certeza herdaram isso da sua mãe. Já que você falou do anticoncepcional, então vamos falar sobre isso também, que eu sei que é uma dúvida, né, de muitas mulheres. Eu tomo anticoncepcional há 20 anos. Quando eu for engravidar, eu vou ter dificuldade por causa disso? Não necessariamente. Muitas mulheres que tomam anticoncepcionais, pílulas, injeções, e que não engravidam, né, logo em seguida da parada, tá? A mulher tem um certo tempo para poder engravidar depois que para. A gente considera um tempo normal em torno de 6 meses, né? Mas muitas não engravidam. Depois de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos não engravidam. Né? Talvez elas já fossem inférteis. Entendi. Aí que está a situação, é tudo relativo, né? Não é que elas ficaram inférteis pela pílula, elas não soubessem que eram inférteis e, claro, começaram a tomar pílula pensando que seriam férteis, né? Então essas mulheres, na verdade, elas têm que passar por uma avaliação de fertilidade, né? Mas a pílula em si... Qual que é o exame para saber se você é fértil? São vários. Né? Existem vários. Hormônios que avaliam a sua capacidade dos seus ovários de produzirem células férteis. Certo? Então a gente dosa um hormônio chamado FSH. Hormônio folículo estimulante. A gente faz esse exame, Você né? deve ter feito já, né? Sim, é aquele exame de rotina anual. Sim, eu sim. ainda faço o anual, né? Que é, você faz o preventivo e Isso. todos esses exames. Tem esse aí mesmo. Exatamente. Um dos exames que a gente pede... Exame de mama também, né? Exame de mama. Tanto exame o de homem mama. também? O homem precisa fazer O homem esse exame? pode... Não, o homem não precisa fazer não. porque a incidência do câncer de mama no homem é muito baixa, né? Mas tem câncer de mama em homem. Tem, né? Mas o homem não tem o mesmo risco que a mulher, porque ele tem bem menos mama, né? O do homem é só se aparecer algo diferente, Aparece um nódulo, aí é bom exatamente. procurar um médico, né? Exatamente. Ó, tá chegando bastante recadinho aqui. Vamos lá. Uma ouvinte mandou aqui, ó. Doutora, minha filha está hoje de 26 semanas e 1 dia. Ela tem 14 anos. O médico disse que a gestação dela é de alto risco. Ela optou por cesárea. O bebê com 22 semanas estava com 603 gramas e 28 centímetros. Ela sente dores na barriga, ao redor do umbigo. Eu levei na maternidade Santa Brígida e ela tomou soro normal. E grande, o bebê para a idade dela é muito grande. O senhor pode me dizer, eu estou na escuta, a Cláudia do Abrantes, queria saber alguma opinião a respeito disso. Então vamos dar uma segunda opinião baseada numa tabelinha, sabe? A gente tem tabela para tudo aqui, Tem né? tabelinha para tudo. Deixa eu achar minha tabelinha aqui. Aliás, tem mas uns aplicativos interessantes, tem né? Eu, como não tomo aplicativos, anticoncepcional, por exatamente. exemplo, eu tenho uma tabelinha, um aplicativo que é o Flow, é gratuito, é FLO, chama. É que daí eu coloco, toda vez que eu menstruo, eu vou lá, coloco meu período, coloco todos os dados também, se eu tive cólica, se o fluxo foi alto, baixo, enfim, se eu tô com dor de cabeça, se eu tô estressada, se eu tô bem legal, você vai colocando isso. Hoje, sem vai dúvida nenhuma, a acompanhando. tecnologia está nos ajudando muito. Não é? Né? Tem que Ajuda saber usar a muito favor. mulher, exatamente, né? Então, deixa eu achar uma tabelinha aqui, já estou quase nela, não achei ainda, vamos ver aqui, ainda não achei, mas já acho aqui. Veja, existem tabelas que avaliam o que a gente chama de peso fetal estimado. Né? Tá. Então, vamos lá. Qual é a idade gestacional dela hoje? Ela tem 14 anos, Tá. ela está com 26 semanas e 26 um dia. semanas. Então, o peso estimado hoje deve ser, na média, 913 gramas. Tá. Mas ela tem um outro peso aí que foi medido com 22 semanas, Com né? 22 semanas, Com 22 603 semanas, gramas, 28 Com centímetros. 22 semanas, tá? A
peso médio em torno de 500 gramas. Tá? Então, Um pouquinho acima. Um pouquinho acima, mas tem que fazer mais exames, né? Tem que fazer mais Sim. avaliações, tem que medir o peso fetal estimado mais perto da época do parto. O peso fetal estimado a gente compara 2 ultrassons. Um bem do comecinho da gravidez, que vai até a 14ª semana, e o atual. E daí a gente calcula a média de peso por tabelas que identificam quanto que ele deveria ter ganho num determinado espaço de tempo, né? Essas tabelas, elas estão hoje públicas, a gente divulga na caderneta do Mãe Paranaense, caderneta de pré-natal, cartão de pré-natal do Mãe Paranaense, a gente já colocou essa tabela para ajudar os médicos. Tem disponível também? Tem na internet, essa tabelinha que eu estou te mostrando aqui é na internet. Olha só, é só procurar então essa tabelinha. Mas, claro, sempre pergunte para o seu médico, sempre avalie junto com o seu médico, né? Não vai avaliar sozinha, porque nós levamos cerca de 9 anos para aprender a mexer com essas tabelinhas, né? Então é importante é bom ter um parâmetro médico, sempre tem né? que ter uma opinião técnica, né? Isso. A Rosilda de Rio Branco do Sul está perguntando se o senhor atende pela Clinipan. Não, mas eu atendo pelo SUS. Então, é só procurar lá no Hospital do Trabalhador, o doutor está sempre lá, doutor? Não tanto. Não o Hospital tanto. do Trabalhador, o Hospital Vitor Ferreira do Amaral, que eu sou da Federal também, né? Legal. Mas eu fui do Trabalhador há muito tempo, né? Sim, sim. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Eu gostaria de ouvir do doutor a respeito do parto fórceps. Parto a fórceps. Isso é um parto de exceção hoje, né? É chamado parto a ferro. Sim. Tá? É aquele que puxa? Assim? Isso. Você usa um aparelho chamado fórceps, né? Para você poder apoiar a cabeça e tracionar a cabeça para fora. Né? Nós utilizamos hoje apenas algumas situações de um parto muito demorado, um período expulsivo do parto, do trabalho de parto muito demorado. Então a gente usa o fórceps exatamente para abreviar a saída da cabeça do neném, porque às vezes a cabeça tem dificuldade. A cabeça é uma das partes mais difíceis de sair, né? Seguida depois do ombro. E quando que tem que se lançar mão disso? Nós temos uma ferramenta chamada partograma. E o partograma ele nos indica o tempo que é permitido esperar com segurança para essa cabeça sair. Quando nós identificamos um tempo muito prolongado que extrapola o limite máximo do partograma chamado linha de ação, isso é técnico também, né? Então a gente pode indicar uma intervenção com fórceps, né? Que não, em mãos habilidosas, treinadas, não causam transtornos, tá? Pelo contrário, ou a gente faz uma cesariana. Depende de cada situação também, né? Mas o parto a fórceps ele é muito infrequente hoje, né? Sim. Porque por causa das novas formas de assistência ao parto, né? Que estão evoluindo, né? Então, hoje, com a posição vertical da mulher, não deitada, mas de pé, tá? Então, hoje, o mecanismo do parto ele se torna muito mais eficiente, né? E essas distócias, essas dificuldades do parto, elas são bem menos frequentes quando a gente adota essas medidas mais novas. E esse parto fórceps, ele tem risco de morte para o bebê? Tem risco de morte se ele não estiver bem, né? Não o fórceps em si, mas a situação. Às vezes ele está numa situação de sofrimento fetal. Sim. Você tem que tirar o mais rápido possível e salvar entregar a vida para o pediatra para ele poder também, fazer. Tudo, né? Exatamente. Também pode ajudar muito numa situação Nossa, de esse sofrimento caso deve materno. ser muito complicado para o médico, né? Assim, você ter que salvar a vida de alguém, optar por alguma vida, né? Sim. Que loucura Sim, isso. Mas o parto a fórceps, ele apesar de ser muito pouco utilizado hoje, tá? Ele, digamos assim, que o fórceps é uma das ferramentas mais seguras para o obstetra, né? Para poder salvaguardar a inteligência do feto, do recém-nascido posteriormente, né? Porque ele abrevia o período do parto e permite que o parto ocorra muito rápido. Né? Apesar de alguns pequenos problemas, aumenta um pouco o sangramento pós-parto, tudo, mas nada que não possa ser corrigido, né? Eu sou um defensor do parto a fórceps, mas voltando a dizer, né? Ele não é um parto hoje convencional, ele já foi bem mais utilizado no passado. Necessário, né? Se muito, eu colocaria a palavra muito necessário, né? Então, a Noelida fazendo em Rio Grande, eu tenho cisto no ovário e hipotireoidismo, tomo glifage e puran. Isso impede a gravidez ou não? De maneira alguma, pode se cuidar. Viu, Noélia? Pode engravidar, não tem problema nenhum. Bom, como a gente está chegando ao final, aí tenho 3 minutinhos para finalizar. Eu queria que você desse dicas, doutor, para quem está pensando em engravidar, para quem engravidou sem estar esperando, né? Isso, engravidei.
O que precisa fazer? As vacinas, quais os cuidados que precisa tomar? Qual que é a primeira atitude a fazer? Excelente colocação. Então, em primeiro lugar, promoção à saúde, hábitos saudáveis de vida. Tá? Quando eu falo em hábitos saudáveis, não é tomar vitamina. Tá? Sair tomando vitamina, né? Não é isso. É você ter atividade física regular, tá? Ter um sono adequado, Sim. Tá? Evitar vícios, cigarro e álcool são os mais frequentes. Se você usa drogas, nem pensar em engravidar, né? Tá? Fazer uma avaliação alimentar, ver se não está obesa, com sobrepeso. Obesidade dificulta. Ter hábitos alimentares bem saudáveis, né? Ingerir bastante líquido. Bastante, tá? né? Veja, são as coisas que eu não preciso estar falando aqui. Todo mundo tem que praticar isso aí. Normal, né? Certo? E as vacinas? Isso. Como em seguida, funciona? você tem que estar num estado de saúde bom. Então, tem que ter um Papa Nicolau, dependendo da idade, até uma mamografia, exames complementares anuais, né, do laboratório, né? É importante que a mulher tome uma série de vacinas. Certo. Tá? Certo? Todas as vacinas recomendadas no Programa Nacional de Imunização, PNI, são as vacinas que a mulher deve tomar, tá? Então, obrigatório que a mulher tenha é vacina contra tétano, vacina contra hepatite B, Certo. tá? E vacina contra rubéola. E a reposição de vitaminas, às vezes é necessário e o médico que vai indicar, A reposição né? de vitamina, ela é necessária dependendo da deficiência. A maior deficiência que a mulher tem ao longo da gravidez é a deficiência de ferro. Ferro, Tá? né? Então, isso a gente vai fazendo a suplementação de ferro. Mariana, tem duas perguntas aqui. É. Bom dia, Mariana. Eu gostaria de saber, doutor, se uma menina de 17 anos que é virgem pode tomar remédio para não menstruar, pois vem muito para ela. Pode tomar remédio para não menstruar. Tem N tratamentos, inclusive não precisa necessariamente ser uma pílula anticoncepcional. Pois é. Tem tratamentos que bloqueiam a menstruação hoje, né? Tratamentos bem diminui eficazes. o fluxo. Com certeza. Tem até medidas não hormonais que diminuem o fluxo. Você sabe que eu na minha adolescência, eu tinha também um fluxo, nossa, intenso e cólica. Eu acho que é meio que normal isso na adolescência, né? Algumas mulheres, sim, cerca de 30% têm esses sintomas. E né? sabe o que me ajudava muito, que eu sentia quando eu tava assim, ao invés de eu ficar quietinha na minha caminha, sem fazer nada, eu ia pra capoeira, ia praticar esporte. Então, você liberava endorfinas. Isso me ajudava muito. E a sua produção de endorfinas suplantava a sua produção de prostaglandinas, que davam sinais dolorosos e irritativos. Não é? E daí os chazinhos da mamãe, né? Mamãe dava chazinho de camomila, chazinho de canela, às vezes para liberar tudo de uma vez. Aí que a gente estimula a atividade física, que a atividade física é inclusive para gestante, libera endorfinas, ela tem menos dores, tem menos problemas, né? Legal, mais uma? Sim, a Jocina do Sítio Cercado, ela gostaria muito de saber sobre a doença que ainda não tem diagnóstico, chama-se C-colestagem. Minha filha teve essa doença e por ter uma gravidez bem complicada, teria como esclarecer algo para mim? Eu não tenho parâmetros hoje para te responder isso, né? Porque isso aí foge um pouco da nossa especialidade. Mas eu me comprometo depois a pesquisar e a dar essa resposta para você. Tá vendo, Josecina? Certo. É isso, gente. Infelizmente temos que encerrar. O assunto ia longe. Eu tinha aqui uma lista de perguntas que eu não fiz pro doutor, né? Para dar prioridade pro ouvinte também. Mas, como o doutor falou, ele vai acessar aqui Facebook. Se tiver alguma dúvida, é só procurá-lo também, tá? Doutor Marcos Takimura, atende aí em diversos locais. E procurar o seu especialista, né, gente? Não ficar buscando informação na internet, né, doutor? Isso aí também é uma coisa que assusta, deixa você mais preocupado. Às vezes você tá com uma coisinha que é simples de resolver, vai pesquisar na internet. Nossa, né? se assusta. Então, não façam isso, tá bom? Muito obrigada pela participação, doutor. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, viu? E sucesso nos próximos partos, que dê tudo certo, tá bom? Muito obrigado. Um beijo, gente. Eu volto terça-feira. Tchau!